fazer sessões aqui em Porto Alegre, então recebi aí uma média de 10 sessões e muitas coisas começaram a melhorar no meu dia a dia. Naquela época eu ainda não usava as ferramentas, né? Eu recebia sessões, usava ali o mantra, mas não assim com uma rotina, né? Enfim, de aplicar sempre. Porém, dentro de muito pouco tempo surgiu a oportunidade, eu fui convidada para morar na Colômbia e logo depois no México. Então, assim, eu fiquei 3 anos morando no internacional, que era o que eu queria. Eu considero que foi, sim, através das barras que me deram mais possibilidades e também mais clareza em tomar decisões, que naquele momento eu decidi investir num negócio internacional ao invés de seguir a minha profissão, né? Que era uma decisão importante. Afinal, a gente aprende, né, nessa realidade que somos o nosso diploma. Então, como que a gente vai fazer alguma coisa diferente da faculdade? Como assim? Formei na URGS, né? Como que eu vou deixar meu diploma de lado? Então, assim, tive coragem para tomar decisões, clareza, fui para o internacional, comecei a ter experiências muito interessantes, que era o que eu queria, que era o que eu estava escolhendo. E lá, depois, no México, veio pandemia, né? Passei esse período de pandemia longe da família, foi bem tenso para mim, mas lá no México eu encontrei uma facilitadora não, outra menina que é uma praticante de barras, que também fiz mais umas 10 sessões de barras lá no México, e comecei a ficar mais conectada com as ferramentas. Eu lembro que lá eu peguei Covid nesse tempo e busquei no Google, né, enunciados de Access para a saúde, e ficava escutando os processos, né, de Access para a saúde, e ia melhorando a cada dia, e vi que tinha processo para dinheiro, para relacionamento, para tudo. Então, eu comecei a ficar mais presente com as ferramentas lá no México. E eu voltei para Porto Alegre no ano passado, estava tendo crise de ansiedade, assim, no máximo, eu acordava sentindo falta de ar, eu pensei, meu Deus do céu, o que que é isso? Eu preciso melhorar, preciso ver uma alternativa, né? Na época eu estava resistente a tomar medicação, e voltei, pensei assim, eu estava fazendo um curso online de Access, tá? Assim como ontem teve um workshop com a Cláudia, com o Thales, né? Volta e meia tem workshops de Access que não tem pré-requisito de ter barras ou não. E eu comecei a participar desses cursos e participei com uma moça lá do México. E ela comentou assim, ai, quem não tem uma classe de barras, seria bom se vocês fizessem, né? Vocês estão liberando muitas coisas aqui, muitas crenças. Então, foi quando eu encontrei a Cláudia, bem na época, achei uma pessoa aqui em Porto Alegre que me aplicasse barras, que por incrível que pareça, a gente acha que tem muita gente correndo barras, quem tá nesse meio, só que não, gente, foi difícil para mim encontrar alguém que corresse as minhas barras no ano passado. E eu encontrei a Lu, maravilhosa, fui no espaço dela, e ela falou assim, ai, a Cláudia Eugênio vai estar fazendo uma sessão em Porto Alegre, né? Ia ser, tipo, depois, dali a 15 dias. Eu, ok. Entrei em contato com a Cláudia recém tinha voltado do México, né? Já sentia aquela sincronia, vindo do mesmo lugar, e escolhi fazer a classe. Eu lembro que na época eu quase não escolhi por limitação financeira, porque eu tinha o limite no meu cartão, mas eu estava com medo, estava numa situação assim, né, de insegurança, e pensei, ai meu Deus, mas como é que eu vou pagar depois? Será que eu faço agora? Será que eu preciso fazer, né? E no fim eu fui com medo mesmo, e foi muito transformador, porque naquela época, o que acontece? Eu fui para o internacional, estava trabalhando em uma coisa que para mim fazia muito sentido naquela época, né, com expansão de cosméticos brasileiros, né, na América Latina. Tive resultados financeiros, tive resultados de crescimento pessoal, mental, de várias coisas. Só que com a pandemia eu acabei trabalhando tanto que eu esqueci de mim. Eu me deixei de lado. Eu aumentei de peso, eu já não tinha relacionamento, eu só sabia trabalhar, gente. Fiquei socada em casa, acredito que muita gente na pandemia deve ter acontecido isso também, de ficar em casa e perder noção, né, de prioridades, de horário de trabalhar, de horário de fazer outras coisas também que fazem sentido na nossa vida. E foi nesse momento que, então, o curso de barras trouxe uma transformação de ver que existia mais possibilidades. Antes eu estava enxergando que o que eu estava fazendo, meu Deus, eu vim para o internacional, uma baita de uma oportunidade, como assim que eu vou deixar de lado isso? E eu não via outra possibilidade além de seguir fazendo aquilo que eu estava fazendo, que por muito tempo, sim, eu fui feliz. Mas no final eu já não estava sentindo aquele tesão de fazer aquilo que eu estava fazendo, entende? E as barras de Axis vieram para me mostrar, ok, calma, peraí, existem mais possibilidades, pode fazer outras coisas além disso. E eu comecei
a me abrir, a me permitir, que essa era uma das coisas que eu ainda tinha muito